Muito bem, sexto ano, vamos então continuar estudando sobre a cultura de Roma. Na aula de hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a ciência, o conhecimento científico dos romanos e também sobre o direito romano, que é muito importante porque nós temos alguns elementos do direito romano até os dias de hoje. Então vamos lá para os slides. Bem, a ciência e a arquitetura romana. Começando falando sobre as construções de Roma, é possível perceber uma forte influência da arquitetura grega na arquitetura romana, nas grandes construções dos romanos. Vocês se lembram quando nós estudamos os gregos, que os gregos desenvolveram um modelo arquitetônico onde eles utilizavam bastante aquelas colunas, altas colunas, que davam um efeito muito interessante, parecia que tudo estava alinhado em linha reta e assim por diante. Os romanos continuaram utilizando as colunas, mas também desenvolveram outras técnicas, como por exemplo a construção de arcos. Então, pensando naquele momento, sem as ferramentas que nós temos hoje, era um avanço tecnológico muito grande, conseguir fazer as construções com colunas que sustentavam o peso do telhado, o peso da parte superior das construções e também a construção de arcos. Foi algo que os romanos desenvolveram. Mas quando olhava para uma construção romana, era possível perceber ali elementos da arquitetura grega também. Principalmente porque eles também faziam obras que os gregos faziam, como por exemplo os lugares, os anfiteatros para fazer as apresentações teatrais e também para debates políticos, faziam também lugares para fazer corrida de cavalo, as arenas de luta e assim por diante, fora os templos e outros prédios públicos. Eles vão usar também uma espécie de argamassa, porque muitos povos da antiguidade, quando faziam suas construções, eles simplesmente criavam um mecanismo onde as pedras se encaixavam, faziam entalhes na pedra para ela se encaixar. Já os romanos vão adotar um modelo em que eles criavam uma espécie de argamassa, uma espécie de uma cola para prender uma pedra na outra. E também foram impulsionados pelo aprimoramento da metalurgia. Para poder fazer grandes construções e que tivesse detalhes e sustentasse uma grande quantidade de peso, eles passaram a usar também a estrutura de metal. Claro que para isso é preciso ter um profundo conhecimento da metalurgia, do domínio do metal. As estradas romanas eram as melhores da época, todas pavimentadas, com calçamento, para facilitar o deslocamento das distantes regiões que compunham o território romano. Como o território era muito grande, as informações, as mensagens, as mercadorias e até mesmo as pessoas precisavam chegar o mais rápido possível de um ponto a outro do território. Então, eles investiam muito na construção das estradas, de forma que as estradas romanas eram as melhores da época. Aliás, até hoje, claro, que não se usa o mesmo material que os romanos criaram, mas hoje, muitas das estradas que cortam a Europa, ou até mesmo parte ali da Ásia, parte da Palestina, eram antigas estradas romanas. Tá certo? O caminho é o mesmo. Claro que hoje moderna, mas o caminho, o traço das estradas é a mesma até hoje. Outros destaques para a construção dos romanos são as pontes, que é um grande desenvolvimento tecnológico, os aquedutos, para conseguir levar água de um ponto até outro. Então, as cidades romanas, existiam pontos de coleta de água em algumas partes da cidade. A população, como não havia água encanada, principalmente para os mais pobres, os ricos tinham água encanada em casa. Para conseguir essa água, então eles construíam aquedutos, buscavam água, às vezes de regiões bastante distantes, e levavam até as cidades romanas. Construíam também as termas, que eram uma espécie de banheiros públicos, onde havia água aquecida. Certo? Então construíam, era muito comum em Roma ter espalhado na cidade, não só na cidade de Roma, mas nas cidades romanas, ter banheiros públicos, onde as pessoas iam para tomar banho, e muitos eram térmicas, tinham água aquecida nesses banheiros. Tinha também a cloaca máxima, que era uma coleta de esgoto. Então, assim como tinha os aquedutos para trazer água limpa, em algumas cidades tinha então também o escoamento de dejetos, escoamento de esgoto, e ali tinha a saída dessa coleta de esgoto era chamada de cloaca máxima.
E, por fim, os Arcos do Triunfo. Os Arcos do Triunfo eram monumentos que eram construídos para homenagear generais que tiveram grandes vitórias com o exército romano. Quando havia uma grande conquista, uma conquista muito importante para Roma, para lembrar daquela conquista, da vitória daquela guerra, daquele conflito, construía-se então um monumento, um monumento em arco, que era nomeado então de Arco do Triunfo. E ali tinha figuras que remetiam ao conflito, à guerra, ao general que foi o vitorioso daquela guerra, e assim por diante. Esses Arcos do Triunfo tem em vários lugares, tem um famoso até hoje na França, mas esses Arcos do Triunfo eram construídos em diversos lugares para marcar a vitória e o poder dos romanos sobre os seus inimigos. Na medicina, desenvolveram também bastante tratados e técnicas que eles aprimoraram dos gregos, então eles aprenderam com os gregos e desenvolveram ainda mais, além da matemática, porque para fazer as grandes construções, evidentemente que tem que ter um domínio da matemática e da geometria, principalmente na construção dos arcos, para conseguir calcular a maneira de equilibrar tudo e ele suportar o peso do telhado, então é preciso ter um cálculo muito avançado de matemática e geometria. Dedicados também à astrologia. Astrologia que não necessariamente a previsão de futuro ou análise da posição dos astros simplesmente. Aqui se confunde astrologia com astronomia. Então, o estudo dos astros também era chamado de astrologia. E além da arquitetura que eu já mencionei anteriormente. Praticamente todos esses conhecimentos foram aprimorados, apropriados dos gregos e depois aprimorados. Ou seja, eles pegam uma base dos gregos e depois vão melhorando na medida que o tempo vai passando, na medida das suas possibilidades também. Um outro elemento importante dos romanos que temos como herança até hoje é o direito, ou seja, o trabalho com as leis. O direito romano é um grande destaque da cultura romana. Então é um código de leis, um conjunto de leis que vai influenciar as leis de outros povos. Os romanos vão desenvolver um primeiro sistema jurídico, que é aquilo que nós já estudamos em matérias passadas, que é a lei das 12 tábuas, que vão ser substituídas pelos editos dos pretores. O que acontecia, e nós vamos confirmar isso daqui a pouco, por muito tempo as leis romanas não eram escritas, elas eram decoradas. Então as leis eram transmitidas oralmente, de forma que aqueles que eram responsáveis pela aplicação da lei decoravam as leis. Só que isso era feito a partir das tradições mais antigas. Então, aquilo que se fazia no começo, eles repetiam como uma espécie de tradição, não modificavam. Acontece que, em alguns momentos, havia disputa sobre a interpretação dessas leis. Como não tinha registro, não era possível fazer uma consulta para saber quem estava falando correto, quando havia ali um conflito sobre a interpretação da lei, porque um falava uma coisa, o outro falava uma outra coisa, e não se chegava num consenso para saber quem estava certo. A solução para isso, então, resolveram pegar essas leis que eram das tradições e que era oralmente e colocar ela de forma escrita. E aí elaborar, então, essas leis das 12 tábuas. Eram 12 tábuas onde estavam registradas as principais leis. Então, quando tinha uma disputa, um conflito, bastava consultar a lei e tirar a dúvida. Os pretores vão ser os magistrados, as pessoas responsáveis em interpretar as leis e orientar também o júri, aquele que será o responsável em decidir a ação. Então alguém vai presidir, o pretor vai presidir um julgamento, então, supondo que tem alguém que cometeu um delito, ele está sendo julgado. Quem vai decidir se a pessoa vai ser inocentada, se ela vai ser condenada e qual vai ser a pena, é o júri que faz isso. E aí escolhia dentre a população pessoas para compor esse jurado. E aqui é importante porque até hoje nós utilizamos, por exemplo, no direito brasileiro, esse modelo de júri, certo? Onde, a depender da situação, quando se comete um crime, por exemplo, um homicídio, alguma coisa do tipo, a decisão vai ficar sobre o júri. Então você tem lá o juiz que preside o julgamento, você tem um promotor que vai fazer a acusação, você tem ali o acusado, o réu que está sendo acusado do crime, ele pode ter um advogado para lhe defender, mas quem vai decidir o veredito final ali vai ser o jurado.
certo? Então, esse modelo vai surgir lá com os romanos. E essas leis romanas, esse direito, existia uma organização. Lá na página 11 da apostila nós temos essa tabela. Então nós temos 3 grupos de leis que os romanos desenvolveram. Então preste bem atenção nesses 3 grupos de leis desenvolvidos pelos romanos. O primeiro vai ser o direito civil, ou jus civile, a mesma coisa, está utilizando aqui o termo em latim. É o conjunto de leis aplicadas aos cidadãos romanos, baseada em seus costumes e leis escritas. Um exemplo de direito civil era a Lei das 12 Tábuas, então aquelas leis mais antigas e tradicionais. Um outro grupo de leis era o direito dos povos, ou jus gentium, lei que seria comum a todos os povos do mundo romano, cidadãos romanos e seus aliados, ou súditos de Roma, os latinos e os peregrinos. No direito dos povos estavam previstas as leis que diziam respeito à escravidão, à propriedade privada, aos contratos e às transações de compra e venda. Então, nesse direito dos povos, a lei regulava como que funcionaria compra e venda de propriedades, como funcionaria as relações com os escravizados e assim por diante. Por último, o direito natural, ou jus naturale, correspondia aos direitos naturais dos cidadãos anterior à formação da sociedade e os quais o Estado era obrigado a respeitar, não podendo estabelecer leis que contrariassem esse direito. Então, vamos imaginar aqui um direito fundamental, um direito natural, direito à vida. Então, esse direito ele tem que ser garantido pela lei. Todo mundo tem direito de viver, portanto, quando alguém tira a vida de outro, é preciso ter um julgamento, é preciso ter uma punição para isso. Bem, a opinião dos juristas, então tinham pessoas que estudavam, as leis são complexas, tá? O direito é uma ciência, não é uma coisa exata, ela precisa ser estudada. Então, os estudiosos da lei, do direito, eram chamados de juristas. E quando eles trabalhavam em cima de uma lei e criavam uma interpretação sobre ela, eles formavam o que nós chamamos de jurisprudência. É uma interpretação que vai passar a ser aceita por todos a partir daquele momento. E aí, quando ele decide, quando eles interpretam a lei de uma forma, todos vão utilizar esta mesma interpretação ao mesmo tempo. Tá certo? Então, em um outro exemplo nós temos um caso que foi julgado e teve uma determinada decisão. Se acontecer um caso semelhante num outro momento, a decisão tomada no primeiro caso deve ser repetida no segundo, uma vez que a situação é a mesma. Certo? Então, se em dois momentos distintos ocorreu uma situação semelhante, o que ficou decidido no primeiro caso vai ser aplicado no segundo também, para poder ter uma igualdade. Claro, se os acontecimentos são diferentes, aí sim tem que ter uma interpretação diferente, um resultado diferente também. As leis eram registradas em latim, que é o idioma que os romanos adotavam, mas isso nos deixou herança, porque no direito atual, até hoje se utiliza termos em latim. É muito comum, quem um dia for fazer faculdade de direito, ser advogado e assim por diante, vai conhecer muitos termos em latim. O direito brasileiro é inspirado no direito romano. Então tem muitos países do mundo moderno que desenvolveram o seu direito, o seu conjunto de leis, a sua ciência jurídica inspirado no modelo romano. As leis romanas vão ser levadas por vários locais, então lembre-se que nós vimos nas aulas anteriores, uma das exigências dos romanos era, quando conquistavam um povo, era que esse povo ficasse submetido às leis romanas. Eles eram obrigados a obedecer às leis romanas. Então as leis romanas foram levadas para vários locais, de forma que ela ficou bastante conhecida, inclusive depois que o Império Romano acabou. Então, muitos povos, os chamados povos bárbaros, aqueles que não eram romanos e que dominaram Roma quando Roma acabou, mantiveram essa organização do direito romano. Então, eles perceberam que essa organização do direito romano era tão bom, tão efetivo, que mesmo os romanos, o Império Romano não existindo mais, eles continuaram com o mesmo modelo. E é por isso que chegou até os dias de hoje. Então, nós vimos um pouco sobre a ciência e o direito romano. Na próxima aula, para nós concluirmos, nós veremos um pouco sobre a literatura dos romanos.